Fala pessoal, estamos começando mais um podcast, o primeiro videocast de Cachoeiras de Macacu. Eu sou Igor Ventura e hoje eu tô aqui com a advogada Juliana Keffler. A gente vai bater um papinho aqui, a gente vai contar um pouco da história dela. E eu peguei o currículo dela aqui, é uma coisa que eu quero compartilhar, que eu acho ela bem jovem, tem um currículo muito bacana. Ela é advogada já há 6 anos, ela é mentora e CEO na Keffler Advocacia. Ela atende aqui em Cachoeiras e também tem um escritório no centro do Rio, né? Ela é bacharel na Cândido, fez um LLM em Direito Empresarial, com ênfase em Compliance, tem um MBA em Gestão Empresarial, tem curso de Direito das Startups pelo IBMEC, um curso de Planejamento Tributário também pelo IBMEC e diversos cursos na área de contratos. E devido a essa carreira dela, esse currículo dela todo, como eu sou empreendedor, sou MEI, tenho meu negócio, chamei ela pra gente bater um papo super bacana e quero que ela conte um pouquinho da história de vida dela. E também quero que ela ajude a gente a entender quais são os riscos que nós, empresários e empreendedores, temos e quais são as coisas que a gente tem que se cuidar, beleza? Então, começa se contando um pouquinho da sua história. Fala galera, prazer imenso estar aqui. Obrigada, Igor, pela oportunidade. Nada. Bom, minha história com empreendedorismo vem desde novinha. Eu sempre tive uma veia meio voltada para o empreendedorismo, para aquela vontade de conquistar as coisas com o meu próprio esforço. E eu vendi várias coisas durante a minha vida, desde pequenininha, assim, pai, quero comprar não sei o quê. Mas meu pai até tinha as condições de me prover, mas eu sempre queria inventar algo que pudesse me possibilitar comprar aquilo. Com o decorrer do tempo, eu me apaixonei pelo direito, eu era adolescente ainda e já me encantei pelo direito, pelas possibilidades que ele gerava. E continuei desenvolvendo a questão do empreendedorismo por fora, mas quando eu fui para a faculdade, o empreendedorismo ficou um pouquinho de lado. Acabei me envolvendo muito com os assuntos da faculdade e geralmente quem faz direito acaba tendo uma pressão da família para se voltar para o lado dos concursos, né? Mas no decorrer da faculdade eu fui vendo oportunidades dentro do direito que me conectariam novamente com o empreendedorismo. E eu costumo dizer que 2 e-mails mudaram minha vida. Um foi na própria faculdade, eu fiz uma prova para monitoria de contratos na faculdade e chegou um e-mail informando da minha aprovação e tal. Esse foi o primeiro e-mail que me direcionou mais para os contratos e a partir daí eu comecei a buscar dentro do escopo ali da monitoria o que eu poderia levar de prática, porque na faculdade a área de contratos fica muito abandonada em relação à prática. A gente tem a parte de prática em relação a peças processuais e tal, mas a parte de contratos fica abandonada e a gente vê pouquíssimo. Eu comecei a conversar com vários advogados que já trabalhavam nessa área para trazer realmente situações práticas ali. E em uma dessas conversas acabou surgindo a oportunidade de desenvolver um projeto com um advogado. Esse projeto era a venda de contratos, e eu acabei voltando novamente para o empreendedorismo, que no meio da faculdade, mais ou menos, eu comecei a vender contratos em parceria com esse advogado. Enquanto a gente não se forma, a gente não pode efetuar a venda sozinho, nem exercer nenhuma atividade de advogado sem o acompanhamento de um advogado efetivamente. Então, só para explicar para o pessoal. Comecei a empreender nessa área com ele, porque quem fazia mais contato, quem atendia o pessoal já era eu. E aí eu comecei a ter uma noção de gestão de caixa, gestão de negócios desde esse momento. Embolei. Pode continuar? E graças a essa parceria com esse advogado, eu acabei fazendo, assim que eu saí da faculdade, eu fiz o meu primeiro contrato social sozinha. Eu já tinha uma bagagem muito boa, porque já vinha fazendo contratos há algum tempo com ele, e surgiu essa oportunidade. Só para explicar para quem não sabe, né, quem não conhece, o contrato social é a sua certidão de nascimento, perdão, a certidão de nascimento da empresa. O contrato social é o documento que fica registrado na junta comercial. Você vai ter lá as informações da sua empresa como se fosse realmente uma certidão de nascimento. Você vai ter lá o nome da sua empresa, você vai ter o NIE da sua empresa, endereço, quem são os sócios, todas essas informações vão estar no contrato social, bem como as obrigações dos sócios, enfim. E esse contrato social me gerou uma surpresa e uma gratidão muito grande uns 4 ou 5 meses depois,
quando a cliente que eu fiz esse contrato me mandou um e-mail, e aí é o segundo e-mail importante da minha vida, que ela falou, foi um e-mail agradecendo que uma cláusula que estava nesse contrato social previa uma situação que realmente aconteceu na empresa dela e que evitou que eles tivessem um gasto muito grande. Quando eu recebi esse e-mail, eu fiquei assim, nossa, a oportunidade de eu trabalhar com empreendedores e poder fazer algo que possa auxiliá-los realmente, poder ser um braço de apoio ali para os empreendedores que são quem move a economia do país, está aí, está aberto, é só agarrar essa oportunidade e partir para cima, literalmente. E desde então eu comecei a produzir conteúdo nas redes sociais e fui aumentando. Hoje eu já tenho o meu escritório próprio há 3 anos e eu já fiz mais de 300 minutos de contrato, já tive participações em negociações com grandes players do mercado, alguns dos sistemas S, SESI, sei lá, enfim. Já trabalhei com a Kraft Heinz também, uma negociação com eles, entre outros. E já trabalhei para uma empresa da Argentina também, fazendo uma negociação de negócios para eles, e uma da Europa. Que maneiro. Pô, você tá com um currículo extenso, tá com uma carreira muito maneira. E você estava falando sobre a questão societária, né, da estrutura societária de uma empresa e da conexão dos empreendedores, dos empresários em si. Como que funciona para você conseguir chegar a redigir esse contrato? Você senta com eles numa negociação ou você só esboça, né, só cria a estrutura final do contrato, né? Por onde que você entra, onde que você sai, como que é a sua participação dentro desse processo todo? Como é que funciona isso? Hoje a gente tem atuação em vários segmentos de contratos, né? E o trabalho pode ser feito em conjunto de algumas dessas possibilidades. Por exemplo, eu posso fazer só uma consulta. Um empreendedor tem uma dúvida sobre uma alteração no contrato social dele, se é permitido fazer aquela alteração em leis ou um investimento. Ele chega até mim, a gente faz uma reunião, ele explica os anseios dele, as dúvidas. Depois dessa reunião, eu sento, faço um parecer para ele e envio isso por e-mail. A gente pode fazer essa reunião online ou presencial, dependendo do estado, porque hoje eu tenho essa facilidade de atender no Brasil todo através do digital. Aliás, no mundo inteiro, né? E eu envio a minuta para ele, o parecer em PDF para o empreendedor, explicando ali. Essa é a consulta. A gente tem a possibilidade também de eu redigir só a minuta. A minuta é o contrato em si. E para fazer esse contrato, como acontece hoje, faço uma reunião prévia com o empreendedor, onde eu preciso entender tudo daquela negociação. Naquela reunião eu vou fazer todas as perguntas assim possíveis sobre aquele negócio, eu vou fazer o possível para entender todos os detalhes daquele negócio, porque através dessa reunião eu vou montar uma matriz de risco. O que é isso? Cada contrato que eu vou fazer, eu monto uma planilha no Excel onde eu faço uma matriz de risco. Por exemplo, eu vou elaborar um contrato de prestação de serviços aqui agora. Vamos supor que você está me contratando para fazer esse contrato de prestação de serviços. Você hoje tem dificuldades com atraso em pagamento, a pessoa não envia a documentação para você no momento nas datas precisas, então acaba atrasando a entrega do serviço. Eu vou colocar essas duas red flags e vou propor cláusulas ali na minha matriz de risco que possam suprir essas necessidades. Fiz isso, depois eu monto a minuta inteira e vou olhando ali. Geralmente eu coloco umas 3 opções de cláusulas para cada um desses assuntos que há o problema, em que há a red flag. E aí, na hora de delimitar o contrato, eu monto direitinho o que encaixa melhor para aquela situação, para aquele contrato ali. Finalizei a minuta, eu envio para o cliente para ele ver se vai necessitar alguma alteração, porque às vezes a prestação de serviço tem alguns detalhes muito específicos e a gente precisa fazer alguma alteração técnica, algo do tipo. Aprovada a minuta por ele, envio a versão final. E a terceira opção em relação a contratos é onde eu uno a minuta com a negociação. Eu redijo a minuta e participo da negociação também, quando é alguma compra e venda de empresa, algo do tipo, ou até mesmo um contrato de prestação de serviços que tem um valor mais elevado, em que há necessidade de discussão de cláusulas, eu faço essa negociação também. Entendi. Então, você já
vai afiando com a pessoa todos os pontos que ela tem para gerar segurança para ela, como um todo no contrato. Exatamente. Eu não tenho como construir um contrato excelente se eu não entender completamente os problemas que a pessoa passa e o negócio dela. Senão o contrato vai ser completamente ineficiente. O ponto principal para mim hoje, ao redigir um contrato, é entender a necessidade e a dificuldade ali, o negócio do cliente. Entendi. E quando você tem uma situação empresarial, por exemplo, eu estava passando recentemente por um processo de aquisição de um pedaço de uma empresa. Como que funciona para criar um contrato como esse? Quais que são todas as burocracias que você segue? O que tem que acontecer para tanto os dois empresários estarem seguros quanto para o contrato ser eficiente? Então, a gente tem algumas formas de você adquirir participação societária em empresas, né? Com o boom das startups, a gente teve meio que uma explosão de utilização desses meios de aquisição também. Mas antes de citar cada um desses meios de aquisição, como é o processo basicamente para cada um desses? Obviamente, cada contrato desses vai ter suas particularidades, mas, no geral, o que é o mais essencial a ser feito? Uma due diligence da empresa que você vai adquirir. Por quê? Pode ser que aquela empresa tenha passivos, pode ser que aquela empresa tenha diversos problemas na justiça. Então, toda vez que você vai adquirir diretamente cotas dessa empresa, é importante que você conheça aquela empresa que você vai entrar. Porque quando o seu nome passar a fazer parte do contrato social dela, que se tratando de uma limitada, você concorre na responsabilidade sobre os atos daquela empresa. Você responde por aquela responsabilidade ali da empresa também, as decisões que vão ser tomadas ali também. Tá? Em relação às participações, por exemplo, vou dar o exemplo das startups aqui, quais os contratos a gente pode usar para investimento em startups. Vamos começar pelo mútuo conversível. O que é um mútuo conversível? É um empréstimo. O investidor vai fazer um empréstimo à empresa que ele quer investir. Como acontece esse empréstimo e por que ele é diferente do empréstimo comum? Ele é diferente do empréstimo comum porque ao final do empréstimo o mutuante pode decidir se ele quer adquirir a participação societária ou se ele quer o dinheiro de volta com os juros pelo período que ele emprestou. Qual é a vantagem desse... Não, entendi. Foi mal. Qual é a vantagem desse tipo de contrato para investimento? No mútuo conversível, você não fica responsável, você não entra imediatamente no contrato social daquela empresa, no corpo societário dela. Então, durante o período, enquanto você não entra no contrato social, você está isento de responsabilidade sobre aquela empresa. Se ela tiver um passivo trabalhista, se ela tiver um passivo tributário, você está isento. Tá? Uma outra opção que a gente tem é o investimento anjo, que muita gente já ouviu falar sobre isso. O investimento anjo, acho que hoje talvez seja o meio mais popular. Ele foi regulamentado por uma lei em 2016, a Lei Complementar 155, e em 2021 ele teve uma alteração com o Marco Legal das Startups. O que é o investimento anjo e por que ele é tão utilizado? O investimento anjo é bem parecido com o mútuo conversível e o que difere realmente é a questão da lei regulamentando. Para você ser um investimento anjo, você tem algumas características e algumas obrigações que você precisa cumprir, que estão dispostas na lei, para que você seja um investidor anjo. Para ser um investidor anjo, o que ele pede? Ele vai pedir uma participação dos lucros daquela empresa e, obviamente, a participação societária dele ao final daquele investimento. Ele está investindo ali para pegar a participação societária e os lucros da empresa. A diferença desse para um mútuo conversível é realmente a regulamentação por lei. A gente tem uma terceira opção, que é a opção de compra de participação societária. Nessa, o investidor paga para ter a opção de adquirir futuramente as ações daquela empresa por um preço pré-fixado. Por exemplo, você quer adquirir, 10% das cotas da minha empresa daqui a 3 anos, mas você vai me emprestar o dinheiro que eu preciso hoje para investir na minha empresa, só que você quer pagar o preço que as ações estão hoje. Se as ações aumentarem daqui a 3 anos 40%, você vai pagar o valor que a gente fechou hoje.
E aí, nesse contrato, a gente tem um termo de uso dos direitos para adquirir essa participação societária. Porque não pode chegar a qualquer momento, não, quero adquirir agora, enfim. Você tem ali um direito de exercício registrado através de um termo para adquirir aquelas cotas. Uma outra opção é por adiantamento de aumento de capital societário. Como que funciona esse? Você empresta um dinheiro à sociedade que você quer investir, ela prevê um aumento de capital societário, só que ela não vai realizar esse aumento agora, ela vai realizar esse aumento no futuro e você só vai passar a fazer parte do quadro societário futuramente. Vantagem desse meio de contrato, você não tem ali impostos, porque ele, na verdade, não é uma operação de venda, ele é uma operação mais contábil, porque você vai receber o valor agora, mas esse valor só vai entrar no capital social da empresa daqui a algum tempo. Então, você fica isento ali de impostos. E no mútuo, você paga impostos. Por quê? O mútuo é uma operação financeira, então você já paga o IOF e como você está emprestando um dinheiro a juros, você vai ter uma renda daqueles juros que você vai receber. Então, você já tem o IR incidindo também. E a gente tem também o último meio de adquirir participação é através de uma SCP. O que é a SCP? Ela, na verdade, ela é um tipo societário também, que é a sociedade em conta de participação. E para que ela ocorra é necessário que você tenha duas pessoas. Pode ser uma pessoa física e uma jurídica. E aí a gente tem que ter um empresário, ou pode ser uma sociedade também. E eles precisam ter um objetivo em comum. Eles vão buscar realizar determinada coisa. Só que ele é muito usado para investir em startups porque ele é um tipo de empresa totalmente diferente das demais. Então, aproveita-se as vantagens que ele tem para fazer investimentos em startup por meio da sociedade em cota de participação. Acho que são esses. São vários. São vários. Cara, bem interessante. É muito interessante como que existem opções de mais risco, existem opções de menos. E existem opções, por exemplo, da aquisição de uma empresa sem pagamento? Como se a pessoa fosse entrar na empresa sendo sócio, ou seja, você poderia trazer um sócio de fora para ser como se fosse um sócio executivo sem a pessoa precisar fazer investimento? Existem essas possibilidades? Então, a gente tem a vedação ao sócio de serviço hoje no ordenamento. Mas você pode fazer... A gente tem mecanismos hoje que se chamam de retenção de talentos, em que você oferece ali a possibilidade de uma pessoa que está vindo para agregar, para trabalhar, por exemplo. Você tem um programador muito bom, você não quer perder esse programador. Você oferece ali para ele a possibilidade de, daqui a algum tempo, ele adquirir uma determinada quantidade de cotas da empresa por um determinado valor, e aí cumpriu-se aquele tempo, cumpriu-se os requisitos estabelecidos em contrato, ele pode adquirir e passar a fazer parte da sociedade. E ali vão se colocando vários requisitos para que ele alcance aquilo ali. Como se fossem metas estabelecidas. Sim, basicamente isso. Só que a gente tem que ter um cuidado muito grande. Hoje, os mecanismos de retenção de talento estão sendo utilizados de forma banal para que se esconda uma relação trabalhista. Só que no momento que se vai à Justiça do Trabalho e realmente é levado ali, eles analisam e encontram a relação trabalhista, quebra o contrato, não adianta, você vai pagar por todos os custos trabalhistas. Então, a gente tem que ter muito cuidado em relação ao uso desses mecanismos de retenção de talentos para que eles não sejam confundidos ali como meios de burlar uma relação trabalhista. Entendi. Eu já vi empresas entregando micro participações da empresa justamente fazendo isso, mantendo uma contratação muitas das vezes PJ, e às vezes entregando porcentagens bem inferiores a 1% da empresa. Então isso seria um meio de burlar? Não posso dizer assim com exata precisão que essas empresas fizeram isso, mas a probabilidade de que elas tenham feito isso é bem grande. A não ser que as empresas sejam muito grandes. Então, quando uma empresa é muito grande, 1% daquela empresa significa um valor contábil muito alto. Sim. Um valor de capital social, um valor de investimento muito alto. Então, dependendo do valor da empresa, dependendo da atividade exercida ali, e mais alguns pontos que a gente tem que analisar,
a gente distingue se é uma relação trabalhista ou se o mecanismo de retenção de talentos foi usado para burlar uma relação trabalhista, para que não fossem pagos tantos impostos, para que não fossem pagos os direitos efetivamente ali do trabalhador, enfim. Eu tenho várias dúvidas assim sobre essas áreas e eu queria continuar puxando os assuntos para a área do MEI, porque a gente tem uma base de pessoas que acompanham a gente grande, que são MEIs, que são empreendedores. Inclusive eu palestrei para MEI, você também. Então a gente fez palestra para várias pessoas que são MEI e eu queria continuar ajudando essa galera e eu queria que você me desse dicas, desse conteúdos, ideias para que a pessoa que é MEI, a pessoa que está iniciando ali, que é um jovem empreendedor, para que ele se previna, para quais são os cuidados que o MEI tem que ter, que a pessoa que está iniciando uma empresa tem que ter para ela se resguardar. Vamos lá. Primeiro de tudo, eu vejo muitos MEIs com problemas contábeis. Os problemas contábeis são muito sérios e podem até impedir o exercício das atividades da empresa, porque o CNPJ acaba suspenso, enfim, acaba tendo problemas com a receita. Primeiro ponto, ter sempre as guias do DAS em dia e o DANF também, né? Anual lá, a declaração anual e a declaração mensal certinhas em dia. A emissão de nota fiscal. Muita gente banaliza a emissão de nota fiscal porque fala, não vou pagar imposto para o governo. Mas aquela onda de que todo mundo escondia, recebia em dinheiro para burlar os impostos, para evitar de pagar impostos. Cada vez mais a Receita tem mais mecanismos e mais meios de encontrar ali os seus bens, o dinheiro, e vai rastreando. E ela cruza todas essas informações. Então, sempre que possível, não. Em todas as ocasiões, emita a nota fiscal e pague o imposto. É melhor do que lá na frente você receber uma multa altíssima por isso e ter diversos problemas na empresa. Em relação já a contratos, quais os cuidados que o MEI precisa ter? A gente tem hoje muitos MEIs que são prestadores de serviço. E um dos principais cuidados que os MEIs precisam ter utilizar de clareza na construção dos contratos. Pode ser o contrato mais simples do mundo. Você não precisa colocar ali uma linguagem extremamente rebuscada, mas você precisa ter clareza no que você está dispondo ali. Você sentar com a pessoa que está do outro lado na sua negociação e conversar. Fulano, que dia que a gente tem que entregar vou dar o meu exemplo, um contrato, que dia que você precisa me enviar a documentação, quando que vai ser o pagamento, se você atrasar o pagamento, a taxa de juros vai ser essa, o índice de correção vai ser esse, porque são coisas que parecem simples e banais, mas que muita gente não dá importância, só dá a devida importância quando acontece o problema, né? E para o MEI, vou dar a sugestão que eu mesma pratico. Façam uma matriz dos riscos que você tem. Por exemplo, eu dei aqui alguns pontos, mas eu não tenho como esgotar todos os riscos de todas as áreas, porque os contratos são bem individuais. Mas você pode sentar, pegar uma folha A4 comum, escreve de um lado quais os problemas que eu tenho hoje. O que eu preciso colocar no meu contrato para evitar que eu tenha esses problemas. Você coloca o problema e ao lado você escreve algo que possa fazer para resolver aquele problema. Dali você já vai ter praticamente uma minuta de contrato pronta para realizar a sua atividade sem ter maiores problemas. Mas os principais pontos em todas as atividades são descrever bem a atividade que vai ser realizada, o objeto daquele contrato, que a gente chama de objeto. Quanto mais detalhado e preciso for o objeto, melhor vai ser para você. As questões de pagamento, as questões de prazo para entrega de documentação, para entrega da prestação de serviço ou da atividade que você vai realizar. Algumas atividades exigem cláusulas de confidencialidade. Se você, por exemplo, realiza atividades em que você capta a imagem ou voz das pessoas, é essencial que você trate dessa questão com muito cuidado, que você fale a respeito, que você tenha ali uma autorização de uso de voz, de imagem daquela pessoa. E a assinatura é os dados completos da pessoa, são da pessoa, da empresa que você está realizando o negócio, é muito importante. E aqui um ponto que muita gente deixa passar e não tem conhecimento, às vezes, na empresa a gente tem algumas pessoas que podem assinar o documento. É necessário que você dê uma analisada se a pessoa que está assinando o documento com você, que está assinando aquele contrato com você, tem a capacidade para assinar aquele contrato. Geralmente é o sócio administrador que tem isso,
ou alguém delegado por ele que tenha procuração. Mas como eu vou saber isso? O contrato social da empresa diz quem tem a capacidade para assinar aquele contrato. Quando você for fazer o contrato, pede assim, fulano, você pode me mandar, por favor, uma cópia do contrato social da empresa? Eu preciso pegar alguns dados, realmente você vai precisar dos dados da empresa para montar ali o preâmbulo do seu contrato, né? Colocar o representante legal, os dados da empresa, endereço, CNPJ, enfim. E você, de quebra, já vai ver quem tem a capacidade, a autorização para assinar aquele contrato. Mas qual o problema de não ter capacidade para assinar o contrato ou de qualquer um da empresa assinar o contrato? Se você precisar executar aquele contrato futuramente, ou seja, levar à justiça aquele contrato, você precisa que uma pessoa capaz, que realmente pudesse assinar aquele contrato, tenha assinado aquele contrato. Senão aquele contrato é inválido. Então, é importante se atentar para esse detalhe também. Ah, sim. Pô, perfeito. Eu já passei por um problema uma vez. Eu gosto de relatar as coisas que eu passo por conta das coisas, por conta da jornada do empreendedor. O empresário, o cara que está começando ali, às vezes ele não tem os medos necessários para se manter vivo. É impressionante como que eu vejo isso acontecer. Tipo assim, pequenos medos, tipo, pô, essa questão de... É um medo de você olhar quem é o empresário que está assinando, olhar a pessoa que está assinando e verificar se dentro do contrato social a pessoa está ali, listada entre as opções societárias da empresa. Porque eu já passei, já atendi pessoas e não recebi pagamentos de clientes que simplesmente o cara falou, não, esse contrato não vale nada, não foi eu que assinei, foi fulano de tal, e ficou por isso mesmo e não tem solução, sabe? Você não consegue resolver isso depois. Porque simplesmente, às vezes, um funcionário da empresa que nem está mais na empresa, depois de um certo tempo, assinou e o empresário, ele ele desconsidera, porque realmente para ele não tem risco nenhum. Se ele não assumiu o compromisso, né? Não foi ele que assumiu o compromisso. E não foi ninguém competente que poderia ter assinado aquele contrato. Então ele simplesmente não tem risco nenhum, não assumiu o risco e não precisa arcar com o compromisso. Então esse é um ponto que... E um outro detalhe é que, assim, muita gente não dá importância, mas às vezes vai parecer até sem noção o que eu vou dizer, mas muita gente não se atenta que é necessário ter um contrato escrito. E aí a gente entra na mesma questão da prova, essa situação que você passou. Poderia tentar resolver essa situação? Até poderia tentar resolver judicialmente, mas o problema que você ia ter para provar que aquela pessoa trabalhava na empresa, que aquela pessoa assinou à época, houve troca de e-mails, enfim, você tem que ter um arcabouço probatório muito grande para conseguir efetivar aquele contrato na justiça. Ao passo que, se tivesse analisado antes da assinatura se aquela pessoa realmente poderia assinar, ou se a pessoa, um outro exemplo, se a pessoa não quiser enviar a cópia do contrato social, você pode me enviar, por favor, então, o e-mail do administrador da empresa? Eu posso enviar um e-mail para esse administrador? Eu preciso entrar em contato com ele porque eu preciso da confirmação que você pode assinar esse contrato. É uma opção também se a pessoa não quiser ou não puder enviar o contrato social. Por quê? Se você não tiver provas de que aquela pessoa era autorizada, enfim, a assinar aquele contrato, mas tiver um e-mail trocado com o gerente, com o administrador da empresa, é uma prova de que a pessoa tinha autorização para assinar aquele contrato, que aquele contrato passou pela mão, o administrador teve conhecimento daquele contrato. Entendi. Isso são pequenos detalhes e pequenas formas de você conseguir resolver um problema gigante. Sim. E eu acho muito legal e eu tento sempre passar esse tipo de informação. Tem mais coisas que você falaria para um MEI? Tem alguma coisa que você queira, assim, deixar explícito? Porque eu tô com uma ideia aqui sobre propriedade intelectual. O que acontece? Eu vejo muitos empresários que perdem o seu registro de marca, que perdem sua logo, perdem seu nome, por conta de não fazer nenhum registro da propriedade intelectual deles. E como que funciona quando um empresário te procura para esse tipo de coisa? O que ele precisa saber? Como que é esse andamento para fazer esses registros? Vamos lá. A propriedade intelectual hoje no Brasil ela é um mundo. Ela é praticamente um universo paralelo. A gente tem patentes, a gente tem o próprio registro de marca, a gente tem os direitos autorais, a gente tem registro de software, tem registro de contratos de tecnologia. Enfim, se você chegar e digitar lá o site do INPI e abrir, você vai ver que tem uma infinidade de coisas que hoje podem ser registradas como um tipo de propriedade intelectual.
Mas, voltando aqui ao registro de marca, por que ele é importante? Sem o registro de marca, você não é o dono da sua marca. Por exemplo, o Igor tem aqui o Podcastu. Ele não tem o registro, vamos supor que você não tem o registro da marca. Se amanhã ou depois fulano abre um outro podcast aqui em Cachoeiras e faz o registro com o nome, Podcastu, e depois te manda uma notificação falando assim, Igor, a partir de amanhã você não pode usar esse nome. Eu tenho registro, tá aqui o número do registro, tá aqui o meu certificado de registro, e você não pode mais usar, senão você vai sofrer as consequências, sanções penais, multa, enfim. A marca é dele, você vai ter que parar de usar a marca que antes era sua, que você construiu, que você levou anos trabalhando nela. Então, esse é o principal risco. Se você não registra, você não é o dono. Mas outros adendos que a gente pode ter. O dono tem a exclusividade da marca, se você registra só você pode usar, e aí você pode reverter a situação. Se você tem o registro da marca e outra pessoa abre, você pode mandar uma notificação fulano, não quero que você use mais a minha marca. Tem o registro, tá aqui o número de registro, se continuar usando, você vai responder pelas sanções, enfim, penais, as sanções de multa. E como funciona o registro de marca? Você realiza um registro no próprio site do INPI. Feito esse registro, você gera uma GRU, que é uma guia de imposto, uma taxa que você paga para fazer o registro de marca. Você pagou essa taxa, você vai abrir novamente o site do INPI, vai jogar lá o número da guia e ele já vai abrir o sistema para você fazer o registro da sua marca. Feito o registro da marca, o INPI abre um prazo para que as pessoas possam contestar a respeito daquela marca ali. Se tiver alguém que já usa aquela marca, ou alguém que queira ter aquela marca e vai, de repente, brigar contigo ali para ter a propriedade daquela marca, passado esse período que o INPI concede, o INPI dá a decisão. Ou se tiver alguma irregularidade nos arquivos que foram juntados, enfim, o INPI vai pedir para você regularizar e ele vai dar a decisão. E INPI concedendo, você tem ali o registro da sua marca durante um determinado período de tempo, 5 anos, você pode renovar aquele registro por mais algumas vezes. Uma coisa que muita gente acaba perdendo o registro depois de já ter o registro é justamente esse período de tempo. O que eu sugiro fazer? Vai parecer meio básico, mas coloca um lembrete no celular, porque se torna algo tão trivial para você. Eu tenho registro e esquece. Só que você tem que fazer a renovação daquele registro, senão você perde. É como se você nunca tivesse tido aquele registro. Algo muito importante também, antes de fazer o registro da sua marca, pesquise no site do INPI, lá tem uma aba de pesquisa para ver se já não tem um registro com o nome da sua marca. Porque senão você vai acabar efetuando o pagamento de uma guia de taxa à toa. E efetuou o pagamento, já era. E um outro ponto também se você pesquisar lá, por exemplo, amanhã eu vou abrir uma nova empresa e estou pensando em um determinado nome. Eu vou pegar esse determinado nome, vou jogar no site do INPI e vou ver. Já tem alguma marca com esse nome? Não tem? Beleza, prossigo. E começo a construir tudo ali para aquela marca. Por que eu preciso ver isso? Porque fui lá construir minha empresa, não vi. Eu vou sofrer, provavelmente eu vou ficar ali naquele limbo com medo de sofrer uma notificação pedindo que eu pare de usar essa marca. Quando você faz o registro de marca, por exemplo, aqui, Podcastu, eu tenho a logo e tenho a marca. Eu preciso fazer registros separados ou eu faço tudo junto? Então, a gente tem ali 3 segmentações na hora de fazer o registro. A gente tem a nominativa, que é só o nome, mas esse nome é aquele nome básico, sem nenhuma alteração de design. Vou dar um exemplo. Você escreveu Podcastu em Times New Roman 12. Pronto, é aquilo ali, é só a letra. A gente tem o figurativo, que seria, vamos colocar aqui, por exemplo, só o microfone. Se bem que a letra e o microfone entram no misto, que aí seria tudo. Deu para entender? Ficou confuso. Acho só não mostrei, né? Deixa eu tentar ficar mais explicadinho aqui. São 3 tipos de configuração que a gente tem quando vai fazer o registro da marca. O primeiro é o nominativo. O nominativo é só ali o nome escrito, a letra básica. Por exemplo, Podcastu vai estar escrito em Times 12. É só a letra, sem nenhuma alteração gráfica, sem nenhum design, sem nenhum ponto distintivo. Nada que faça distinguir aquela marca de outras.
No figurativo, a gente vai ter a imagem editadinha, que eu nunca tinha visto um microfone com esse design, só o Igor tem. Então é distintivo da marca dele, só o Podcastu tem isso daqui. E a gente tem o misto, que é geralmente o que eu aconselho as pessoas a fazerem o registro, que é a junção do nominativo com o figurativo. Que seria o nomezinho com a imagem. Deixa eu ver. Eu fui anotando várias perguntinhas, várias coisas que eu falei com o mês, né? Com outras pessoas que são empreendedores. E, assim, eu bati todas as perguntas que eu marquei. Que bom. Eu perguntei, mandei algumas mensagens também. E assim, poxa, eu tô super satisfeito com a nossa conversa. Eu acho que você tem um currículo muito bacana, excelente, parabéns. Você é bem nova, tem um currículo extenso, tá se dedicando pra caramba. Tem alguma coisa que você queira deixar? Queria deixar uma mensagem? Deixa algo assim que você possa incentivar quem tá começando, que você possa deixar de dica, você que sabe. Empreendedores, pessoas que estão pensando em abrir um negócio ainda, empresários que já têm algum tempo de atividade. O risco é inerente ao negócio do empreendedor, do empresário, mas vocês não precisam ficar expostos aos riscos. A gente tem uma assessoria jurídica completa para evitar que vocês fiquem expostos a esses riscos, que percam dinheiro de forma desnecessária, que percam a marca de vocês, ou que, por falta de proteção contratual, ainda acabem perdendo até a sociedade. Que hoje a gente tem muitas empresas que fecham nos primeiros anos por discordâncias societárias. E a gente pode evitar isso por meio de contratos. Estou aqui, se tiverem qualquer dúvida, se precisarem, entrem em contato comigo através do @Juliana Keffler. Eu vou pedir para o Igor deixar na descrição também. E eu queria fazer um convite para vocês de um projeto novo que eu tá iniciando ainda, mas vai ser um projeto muito incrível e foi criado exatamente para vocês, empreendedores. É o Legaliza Empreendedora. Esse projeto visa simplificar o direito para os empreendedores e lá nós vamos colocar diversas dicas do dia a dia dos empreendedores, como ajudar a resolver questões como essas que a gente trouxe aqui hoje no podcast, que às vezes você não precisa necessariamente pagar uma fortuna para ser resolvida e com dicas simples você consegue resolver dentro do seu negócio algo que parecia impossível. Bom, queria agradecer também o Igor a oportunidade. Foi uma honra estar aqui no Podcastu, poder participar. Esse podcast tem sido incrível aqui na cidade, porque além de ajudar empreendedores, tem trazido pontos políticos também. Enfim, está sendo um divisor de águas aqui na cidade. Então, parabéns, Igor, pela iniciativa. Foi uma honra estar aqui com vocês. Me sigam nas redes sociais, precisando só entrar em contato por lá. Perfeito. Muito obrigado por ter vindo. Muito obrigado mesmo. Vou deixar aqui embaixo todas as redes sociais delas, com o link certinho, já para te direcionar para as redes dela. Vamos deixar o formulário, né, que você falou. Tem alguma coisa que tá faltando? Esqueci de falar, vou deixar um formulário também. O Igor vai colocar o link lá para vocês. Vocês respondendo o formulário, eu vou mandar um e-book para vocês com os principais pontos e cuidados que vocês precisam ter aí no negócio de vocês. Então, para você que é empreendedor, além de ter chegado até aqui e ter aprendido todo esse conteúdo, você vai ganhar um extrazinho, um bônus. Parece até que a gente fez um vídeo de vendas, mas... Só aqui no podcast. Acho que você assiste um podcast e ainda ganha e-book de graça. Muito obrigado, Juliana. Eu que agradeço, Igor. Pelo tempo e gratidão. Obrigada. E esse foi o Podcastu, de Cachoeiras para o Mundo. Podcastu. Até a próxima. Quero te falar aqui um pouquinho e te apresentar os nossos patrocinadores, nossos apoiadores, nossos parceiros, né? Todo mundo que está conectado e vinculado aqui com esse projeto. Quero começar falando aqui da Oficina da Beleza, o espaço de estética, beleza e bem-estar que tem aqui em Cachoeiras. Ele fica localizado ali no prédio em cima das Móvel Maia, tá bom? Então, se você quiser conhecer o estabelecimento, quiser conhecer a empresa, o espaço, é um espaço muito bacana. Tem trabalhos de terapia, tem manicures, epilação, tem serviços de emagrecimento. Então, se você quiser ficar bem, quiser melhorar o seu corpo, quiser melhorar a sua cabeça, lá é o lugar, tá bom? Então, eu sou cliente lá, eu super indico, porque pra mim tem funcionado muito tudo que eu tenho feito lá. Faço limpeza de pele, tem dado certo, faço as terapias, tem dado certo, então tá tudo funcionando muito bem. Então, te convido a conhecer o espaço, te convido a seguir eles aqui. Tem o QR Code, tem a forma de contato, então você pode ficar tranquilo que lá o atendimento vai ser
super bacana, super calmo, então vai ser muito bom para você, assim como tem sido para mim, tá bom? Então te recomendo conhecer lá a Oficina da Beleza. Outra que eu quero comentar é a principal, que apoia mais do que qualquer outra, que é a V3 Marketing, que é a empresa que eu fundei, que a Tarsila trabalha e também está envolvida nesse projeto por detrás das câmeras. O Pedro também está envolvido por detrás das câmeras, editando os vídeos. Então, a gente pode contar super com eles, porque eles são da V3 Marketing, a V3 Marketing está dando toda essa estrutura para esse projeto acontecer. E se você é empresário, você pode contratar os serviços da V3 Marketing, os serviços de tráfego pago, que vão ajudar o seu negócio a alcançar mais pessoas, a vender mais. O serviço de social media também é super profissional para fazer uma gestão da sua rede social bem completa, bem estruturada. Todos os serviços são filmados e fotografados com equipamentos profissionais, assim como essa câmera. Você vai ter essa qualidade de vídeo dentro do seu Instagram. Imagina que coisa maravilhosa. Então, você pode procurar, pode entrar em contato, você pode falar comigo, com o Pedro, com a Tarsila, e a gente vai te dar suporte total para fazer o teu negócio ir para o próximo passo. Quero mencionar também o Marquinhos. Marquinhos é um podcast que começou recentemente em Cachoeiras, um podcast gravado nesse mesmo estúdio, e também um podcast de um amigo meu. O Marquinhos é um amigo, então o podcast dele tá rolando aqui dentro. Você pode seguir, se inscreve no canal dele para ajudar esse projeto a crescer, para ajudar esse projeto a se desenvolver. Então te convido a se inscrever no canal do Marquinhos. Não esquece de compartilhar os vídeos, compartilhar o conteúdo dele e tá sempre apoiando quem é aqui, seu vizinho, seu amigo, seu colega. Quero mencionar também o Fute Delas, que é um projeto social de esporte, né? Ele traz atividades esportivas femininas, traz futsal feminino e você consegue participar desse projeto, tem cursos gratuitos, tem rodas de conversa, isso tudo pensado para melhorar a vida da menina e da mulher aqui da cidade. Então, visita o Instagram dele, se inscreve, participa do projeto, que aí sim você vai conhecer melhor esse projeto mais a fundo e ver o quão importante esse projeto tem sido para a vida das pessoas. E para fechar, o podcast mais recente iniciado em Cachoeiras, que ainda nem foi pro ar no momento que eu estou gravando, que é o Glauco Peixoto Podcast, o podcast do Glauco Peixoto. É um podcast que vale muito a pena de assistir, é um podcast que vai falar sobre música, sobre samba, sobre pagode. Então, ele está todo mergulhado na área da música, então é um podcast que está muito divertido, muito leve. Assim, acho que é até difícil você conseguir encontrar uma leveza tão grande num podcast quanto você encontra no podcast do Glauco, que está sendo um bate-papo muito bacana, muito divertido. Então, também te convido a acessar o QR Code, acessar o link aqui embaixo, se inscrever no canal e acompanhar o podcast do Glauco, beleza? E esse foi o espaço aqui pra gente apoiar quem nos apoia, parceiros, projetos, então isso tudo a gente continua apoiando. Eu quero te ver aqui na próxima vez, então acompanha a gente também aqui. Obrigado e até a próxima.